todas. O meu nome é Carlos Eduardo Rovaron. Eu sou mestre e doutor em História Econômica pela USP. Atualmente, eu faço parte do comitê científico do MUVIT-MG, que a gente vai falar sobre o MUVIT aqui. Sou membro da equipe de pesquisa do MUVIT-MG também. Sou descendente de italianos, minha família é de Albetone, em Vicenza, no Vêneto. E eu sou filho de agricultor. Eu sou filho de agricultor. Minha família até hoje veio da Itália para trabalhar nas lavouras de café, no oeste de São Paulo. E conseguiram juntar, depois de muitos anos trabalhando em família, economizando dinheiro, conseguiram juntar o suficiente para comprar terra no sul de Minas, né? Saíram de São João da Boa Vista, na fazenda do Refúgio, em São João da Boa Vista, e foram para Andradas e compraram a terra que até hoje nós moramos lá. É mais de 100 anos produzindo café. Eles vieram da Itália para cá, aprenderam a mexer com o café na fazenda do Refúgio, e, quando conseguiram comprar a terra, se dedicaram ao café e até hoje nós estamos lá produzindo café. Eu entrei em contato... qual a minha relação com o MUVIT? A minha relação com o MUVIT passa pela ponte entre culturas. Em 2018, eu fiz uma apresentação no 8º Seminário de Imigração Italiana, que foi aqui em Belo Horizonte, foi no Espaço Fiat de Cultura. Em 2019, a Giuse Zamana, que então era presidente da Ponte Entre Culturas, convidou eu para ser coordenador acadêmico do Seminário de Imigração Italiana, que foi da minha cidade, foi em Andradas, né, esse seminário. Então, eu estou me apresentando um pouco, né? Quem está por trás do desenvolvimento do Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais, que é o MUVIT-MG, é a Ponte Entre Culturas. Então, está aí a minha relação com a ponte, né, com o MUVIT. E eu vou aqui apresentar, né, os nossos dois palestrantes. A primeira, a Lígia, né? A Lígia Maria Leite Pereira é doutora em Sociologia pela Universidade de Paris, professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, coordenou por muitos anos o Núcleo de História Oral do Centro de Estudos Mineiros da mesma universidade, do qual foi uma das fundadoras. Autora de livros e artigos, dentre eles Minas e Itália, um encontro cultural. Integra o comitê científico do MUVIT-MG também, né? Então, eu vou passar a palavra para a Lígia. Assim que a Lígia acabar de falar, eu apresento a Elaine e passo a palavra para a Elaine. Então, é isso. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar aqui neste evento importante, simpático, por que não dizer, que, em comemoração a um fato, um feito tão importante para a sociedade brasileira e para a sociedade mineira, em especial, que é os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer aos organizadores desse encontro, e, em especial, a presidente da Ponte Entre Cultura, Giuse Zamana, e, então, para falar também de um outro tema, ou, aliás, acontecimento, que se dará em breve, que é esse museu, o lançamento do Museu Virtual de Imigração Italiana em Minas, que está em processo de construção. Bem, então, inicialmente, eu quero dizer também da minha inserção, que não é só aqui como professora, pesquisadora, etc., mas também como descendente de italianos. A minha família, por parte do meu pai, os pais dele, ou seja, meus dois bisavós, vieram da Itália da seguinte maneira. Bom, ela era Diamante Vitoi,
e ele, Antônio Domenico Notini. E não se sabe por quê, isso mesmo nos levantamentos que já foram feitos pela família, ele veio parar, o Antônio, ele não veio em nenhum movimento migratório, daquela grande migração. Ele veio sozinho com algumas outras pessoas, alguns outros italianos, que talvez já tivesse algum conhecimento, alguns amigos, alguns conhecidos aqui em Minas, e particularmente na região ali de Cláudio Carmo da Mata. Ele, então, veio, deu uma inspecionada no lugar, gostou do que viu, voltou à Itália. Eles são de Barga, que é em Lucca, na Toscana. A origem deles é lá. Então, é de lá. Então, ele voltou lá, já tinha uma noiva, se casou com ela, com a Diamante, e veio para cá. Se instalou inicialmente em Cláudio, que é no oeste de Minas, e depois transferiu-se logo depois para Carmo da Mata. E ele veio, já trouxe assim, como ele já tinha feito uma prospecção ali do local, ele trouxe artigos, tecidos e uma série de coisas que ele notou que não existiam no lugar. E já existia, parece, uma pequena comunidade de italianos. E, então, ele construiu ali, fez ali um empório comercial, que virou, em pouco tempo, um ponto de atração dos italianos de toda a região. Ali vendia-se, como era usual na época, de tudo. E ele morava também, era a casa dele, e à frente era o empório comercial, que até hoje existe lá, em Carmo da Mata, existe um empório Notini. Não é original, mas está lá ainda, né, perto da estação ferroviária de Carmo da Mata. E, assim, eles tiveram, esse casal gerou uma família de incontáveis membros hoje, porque eles tiveram 10 filhos, cada um desses 10 filhos tiveram outros tantos. Minha avó, por exemplo, que era a segunda mais velha, teve 11 filhos. E todos os meus filhos tinham 7, 8, 5, assim, era o mínimo, né? Então, é uma família muito grande que se estabeleceu naquela região e depois alguns foram para Divinópolis, outros foram para o Rio, Belo Horizonte, a maioria, e nesse trajeto aí, né? Ele faleceu em 1920 e deixando essa prole, né, enorme, que foi se reproduzindo, e hoje eu tenho uma árvore genealógica, que é já de uns 20 anos atrás, que é impressionante, assim, como que esse casal gerou, né, tanta gente, que hoje em dia é meio impensável, né, dadas as nossas condições. Bom, então, mas a minha inserção no MUD, primeiro, a minha inserção na comunidade italiana começou quando uma prima do meu pai até, mas ela é quase da minha idade, mas é aquela coisa de distância muito grande entre os filhos, formou aqui a Associação Lucchese Toscani de Belo Horizonte. Se não me engano, em 1998. Eu, então, comecei a participar dessa associação. Nesse mesmo ano, se não me engano também, aconteceu um seminário já promovido pela Ponte Entre Culturas, na pessoa de Giuseppe Zamana, o primeiro seminário, não sei se foi o primeiro ou o segundo seminário, em Juiz de Fora. E eu não sei como, eu fui convidado, fiz uma palestra, uma coisa muito rápida, nem pude ficar durante todo o seminário, fiz essa palestra, voltei para Belo Horizonte, e foi aí o meu primeiro contato, quer dizer, já meu segundo. Nessas alturas eu já estava me inteirando. Porque tem um aspecto importante, que eu espero que a gente possa falar dele um pouco depois, é como que as famílias italianas, essas mais antigas, elas não falavam das suas origens. Por exemplo, essa minha prima do meu pai, quer dizer, o pai dela era filho de um casal italiano, ele era italiano, como minha avó também, só que nasceu aqui, né? Irmão dela, só que era o mais novo. Os filhos não sabiam de nada. Essa filha dele, a Yara, é que foi lá
em Lucca, em Barga, para pesquisar lá na igreja e achar tudo. Então, isso aí é um fato que a gente depois pode explorar um pouco. Por que os italianos não falavam das suas origens, dos seus costumes, pelo menos durante um certo período. Bom, então, foi isso. Aí eu comecei a participar em 2009, eu fui chamada em 2010, sei lá, para fazer um livro, que foi esse Minas Itália, Encontro Cultural. Ao mesmo tempo, comecei a participar dos seminários de imigração italiana, tanto como palestrante, como ministrei alguns cursos de história oral, metodologia da história oral para o estudo da imigração. Aliás, é muito útil, porque ela estuda processos, né? Nós vamos ter tempo, talvez, de falar um pouco sobre isso. E assim eu fui me inserindo na comunidade italiana. Consegui recentemente, há uns poucos anos, eu entrei com o processo da cidadania, complicado, tive que entrar na justiça na Itália, mas conseguimos, eu com meu filho, os jovens da família. Eu entrei porque fui eu que reuni toda a documentação, falei, já que eu tenho trabalho, eu vou ter também, né? E conseguimos, esse ano, nós já tivemos o passaporte. Então, é isso. A minha historinha resumida é essa. E aí eu fui chamada também pela Giuse, né, já ela conhecendo essa minha história em relação à imigração italiana, aos estudos sobre essa imigração, ela me convidou para integrar a equipe do MOVE, já ali no momento em que estavam sendo escritos o conteúdo, né? Meta, objetivo, valores, quais as áreas seriam abordadas. Porque realmente, gente, o MOVE é uma iniciativa que eu acho que é da maior importância. Porque em Minas, a gente sabe que é diferentemente de outros estados, ela foi durante muito tempo, muito desconsiderada como sendo um lugar de uma grande imigração italiana. Então, era assim, praticamente, tirando um estudo isolado começo dos anos 70, da norma de Góes Monteiro, não se falava em imigração italiana em Minas. Falava tudo de um modo geral, era tudo muito disperso. Acho que os italianos eles se amoldaram de tal maneira à cultura mineira que eles não se distinguiam, se misturaram ali, né? Até uma segunda fase, que eu acho que foi depois da vinda da Fiat. Começou a haver um novo sentimento de italianidade, né? Então, isso aí, mas, de qualquer maneira, então, não só esses dados, tudo isso ficou muito escondido, né, no domínio privado. Então, os seminários de imigração italiana, eles tiveram já essa grande vantagem de começar a levantar estudos, e estudos foram sendo feitos, apresentados, sobre diversas áreas, diversos aspectos relativos à presença italiana em Minas, quer dizer, a imigração e não só a presença, como a contribuição que eles deram em vários aspectos da nossa vida, da nossa sociedade, em termos econômicos, sociais, culturais, artísticos, em todos os sentidos. Então, isso já... Mas, ao mesmo tempo, foi constatado a dificuldade de se encontrar essa documentação, de se encontrar mais informações sobre isso. No momento que se constatou que havia, sim, um movimento importante de imigração em Minas, era preciso saber e onde está essa documentação. E aí começou todo esse trabalho, até que, né, de seminário em seminário, as coisas foram amadurecendo, até que veio a ideia, parece que no último, né, se não me engano, não estou muito boa de datas, não. Se não me engano, o último presencial, 2019, que começou a ser lançada essa ideia da criação do museu virtual. Então, o que esse museu virtual pretende? Ele tem um objetivo bastante amplo e bastante nobre, a meu ver, que é
primeiro, coletar e reunir toda a documentação escrita, oral, imagens, desde cartas, correspondências, diários, aquilo que a gente chama de documentos íntimos, tudo que disser respeito à imigração italiana. Não só dados estatísticos, quando veio, como veio, etc., mas todos os sentimentos que se possa captar de toda essa documentação. E aí vai entrar também um aspecto importante, que é a possibilidade de que as pessoas descendentes, possam contar suas histórias e verem-se representadas nesse museu. Então, ele pretende, primeiro, coletar, reunir, divulgar, servir de ser um ponto de apoio para pesquisas e estudos, não só para estudiosos, historiadores, pesquisadores, mas também para um público em geral que tiver interesse em conhecer a sua história, a história de sua família, porque se as histórias familiares e os indivíduos são singulares, esse movimento é universal. Eles têm pontos de universalidade. Então, você tem ali exemplos do singular que é universal, em cada história familiar, em cada história pessoal. Então, isso aí, a ideia, então, é contemplar, reunir tudo isso, né? Nós estamos vendo uma tarefa bastante grandiosa, né? Uma meta bastante grandiosa, que está sendo construída passo a passo e que vai enfocar, né? E tem valores, que é justamente isso, o valor de preservação da memória, divulgação, tem a ideia também da participação do público, ser um museu mais interativo, exatamente que possa contribuir para esse acervo que será reunido ali. Terá também referências de tudo que já foi escrito, produzido, publicado, desde teses, artigos, livros a respeito desse processo, com links, né? Quer dizer, isso aí é uma construção que eu não tenho habilidades para falar sobre a parte técnica, mas que vai estar sendo cuidadosamente pensado para facilitar o acesso a isso, né? A tudo isso que vai ficar reunido ali. Então, e aí, o que está sendo preservado ali? A memória histórica desse movimento migratório, a memória histórica dessa comunidade ítalo-descendente, ou mesmo ítalo, que está aqui, italianos que vieram, porque, como a gente vai ter, talvez, oportunidade de falar, depois teve uma outra fase da imigração italiana, teve a grande imigração na virada do século, até mais ou menos 1920, 19, e depois teve, né, alguns movimentos mais esparsos, até a vinda da Fiat, que não só ela própria trouxe, ela e todas as indústrias de apoio, todos os serviços, tudo de apoio à Fiat, como também estimulou a italianos a virem para cá, porque já tinha um núcleo significativo, né? E outras coisas que a gente talvez não tenha oportunidade de falar exatamente nesse momento. Então, é isso. A importância que quero ressaltar dessa iniciativa da Ponte em fazer os seminários, produzir muito material, que estará todo disponível também a ideia de disponibilizá-lo, todos os estudos que foram apresentados, pesquisas, etc., lá, né, terá um link também para ser acessado todo esse material, como a importância de se constatar a necessidade de reunir essa documentação dispersa, de tentar chegar à esfera privada através das pessoas, no momento em que elas vão dar os seus depoimentos, elas podem também ceder, né, coisa que vai começar a ser feita no ano que vem, ceder documentação importante relativa à história, à imigração de seus antepassados ou da sua própria,
Enfim, tudo isso é o grande objetivo do museu. E para isso está fazendo parcerias, né, com vários outros museus nacionais e internacionais, na Itália em especial, e com essa pretensão de ser lançado no próximo ano. Mas ele já está tendo alguns meios de divulgação que vocês podem acessar com facilidade, que é no Instagram, no Facebook e também e-mail, né, site. Tudo isso já está sendo, por exemplo, no Instagram vão sendo sendo soltadas pílulas, né, vamos dizer assim, de informações sobre tudo aquilo que está sendo recolhido, produzido já até, né? Vão ter vídeos e etc. Já houve uma outra iniciativa muito importante, que foi um curso online, com 10 sessões, com a participação do historiador italiano Franzino, né? Que ministrou algumas conferências, nosso colega Domingo Giroletti, que é aqui presente também. Enfim, foi um curso muito interessante, muito profissional, muito sério, de 10 sessões, que foi feito através desse canal, tem o YouTube, né? Então, já está sendo adiantado, muitas coisas estão sendo adiantadas até o lançamento do museu. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão eu não paro, né? E depois a gente vai retomando, né? Bom, então, pelo que a Lu, só complementando um pouco a fala da Lígia, né? Meu papel também é complementar aqui. O Seminário de Imigração Italiana foi a grande sementeira do MOVIT. Nós brincamos que ele foi a grande sementeira que deu origem a essa ideia, né? E como a Lígia disse, ele pretende ser um repositório de material que vai fornecer recursos para muitas pesquisas e para a produção de muito conhecimento, mais ainda, né, do que existe sobre a imigração italiana em Minas Gerais. Esse movimento de pesquisa já está acontecendo. Alguns trabalhos inéditos já têm sido feitos, né? Há pouco tempo eu escrevi um texto sobre café e imigração em Minas. A Elaine, há pouco tempo, fez um texto sobre a Superintendência da Imigração em Gênova. A Lucimar Grisende, que é outra membro da equipe, ela está escrevendo um texto sobre o primeiro agente consular em Minas Gerais, né, o Brandi. Então, todo esse material é um material inédito e ele vai estar disponível no MOVIT assim que ele for lançado no ano que vem, né? E agora eu apresento a Elaine, passo a palavra para ela, né? A Elaine Piva, ela é presidente do... Oi? Ela é presidente do Círculo Ítalo-Brasileiro do Sul de Minas em Poços de Caldas, secretária da Associação Emília Romana em Minas Gerais e vice-presidente do Comites MG, Comite dos Italianos no Exterior, circunscrição de Minas Gerais. Ela também é especialista em paleografia, genealogista e pesquisadora no Brasil e na Itália para o reconhecimento de cidadania, e também é pesquisadora do MOVIT. Como eu disse, ela acabou de terminar um trabalho muito interessante sobre a Superintendência da Imigração em Gênova. E é isso. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui participando desse festival, porque, sem querer parecer presunçosa, mas nós estamos fazendo história. Nós somos a história. Nós somos a continuação da história, né? Porque a história não se faz somente de grandes feitos, né? A história também se faz de pessoas comuns, como a gente, né? E a vontade de perpetuar essa nossa origem tão valiosa, tão valorosa, né? E como a história é uma coisa que está sempre em movimento,
a gente acaba preparando uma coisa, mas em se tratando de seres humanos aqui conversando, eu vou te contar uma coisa sobre a tua origem, não especificamente a sua, mas eu estou trabalhando numa pesquisa, rapidinho, gente, só, porque é muito interessante essas coincidências, que não são coincidências, para mim elas são muito interessantes. Eu estou trabalhando numa... Quando você citou os Vitói e Notini, eu falei baixinho para o Rovaron, eles são de Barga. E aí, eu estou trabalhando numa pesquisa para uma família que hoje está em Poços de Caldas, família Gropp. E a irmã desse Gropp era Carola Gropp, ela se casou com Francesco Vitói, que se estabeleceu em Cláudio. Então, assim, a gente vai chegando, né? Você vai... Está vendo? Então, agora você tem parentes em Poços de Caldas também. A família Gropp passou por Barbacena, passou por Ouro Preto, então eu estou fazendo todo esse... Inclusive, o Gropp, ele foi um dos fundadores da Sociedade de Mútuo Socorro de Barbacena. Então, assim, agora vamos voltar para o caminho. Nós trocamos figurinha depois. Essas coincidências me fascinam. Então, o Carlos já me apresentou, né? Sou Elaine Piva, vivo em Poços de Caldas. Eu tenho a origem italiana, eu coloco por porcentagem, né? Porque são dos dois lados, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. Então, eu tenho 50% de vênetos, 25% de friulanos e 25% de emilianos. É uma mistura de ingredientes. Como a nossa tarefa hoje aqui era falar qual que é a nossa relação, né, com o Movit, a minha começou assim, quando eu era muito jovem, né, desde criança, eu sempre fui apaixonada pela minha origem. Eu me lembro que quando foi lançado o célebre livro, né, do Mário Seguso, Os Admiráveis Italianos de Poços de Caldas, eu sempre exalto esse livro, porque assim, é o registro mais importante que nós temos, né, da nossa imigração ali na cidade. Então, eu fiquei sabendo que ia ser lançado o livro e eu fiquei muito ansiosa. Lançou, eu já fui lá comprar. Então, foi em 88. Eu vou acabar contando a minha idade, mas é preciso. Eu tinha 15 para 16 anos e eu ainda convivia com os meus avós e eles deram muitos relatos, eles deram muitos testemunhos, né, para o livro. E eu só consegui saber desses meandros da minha história através do livro, porque, como a Lídia falou, eles não comentavam muito, né? Não sei se né? Não sei. A gente tinha contato com a cultura, porque era uma convivência muito estreita com os meus avós, com a cozinha, com o dialeto, né? A minha avó, ela usava ainda muitas palavras do dialeto friulano, que a minha avó paterna era friulana. Então, virou também uma mistura de dialetos, porque a gente achava engraçado, porque ela não conseguia falar pão, ela falava pão, até hoje. E, assim, aí eu comecei a ter contato, de fato, com a história deles, né? E eu, assim, já era muito curiosa, então me apaixonei, né? E eu falava, tenho que aprender a falar italiano, porque eu quero me comunicar com eles. E aí, né, comecei a estudar e tudo. Mas, assim, essa coisa ficou meio adormecida até o ano de 2015, 2016. Não, um pouco antes, eu consegui, assim, trabalhar na pesquisa, pelo menos parte da pesquisa genealógica das minhas origens, né, das 4 origens. E eu consegui localizar todo mundo, né, de uma das linhas, eu cheguei até início de 1700, que são esses friulanos.
Mas aí isso assim, eu descobri, dividi isso com todo mundo, alguns ficaram muito empolgados, outros nem tanto, outros nada. Mas eu falei, bom, é a minha história e eu vou seguir com ela, né? E aí isso ficou adormecido por um tempo, mas em 2016 eu via que eu estava precisando assim de ter uma sensação maior de pertencimento, que eu não conseguia só no meu núcleo familiar. E aí eu descobri o Círculo Italiano, né, em Poços de Caldas. Fui na minha primeira reunião, já dei um monte de pitaco, um monte de palpite. Aí, naquele mesmo ano, tinha eleição para a diretoria, né, para a composição da nova diretoria. Já me escolheram, já me indicaram para ser presidente. E aí a história continua até hoje, né? Tiveram que mudar o estatuto da associação para eu poder ser eleita outras. Porque assim, eu acho uma delícia, mas não é todo mundo que compartilha, e aí não aparecem também, né, novos candidatos. Mas ok, né? Vamos que vamos. Então, mas aí assim, através do Círculo Italiano, eu conheci assim muita gente que está aqui, né? E assim, a cada dia é uma experiência mais agradável que a outra, mais enriquecedora. E compartilhar essa vivência, né, com pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, através, né, do Círculo Italiano, eu fui convidada para me candidatar para ser conselheira do Comites, né? E fui eleita. Né, o Comites, eu não sei se todo mundo que está aqui tem assim uma ideia do que é, né? É um órgão, né, que compõe o Sistema Itália, é um órgão oficial do governo italiano. Nós somos todos voluntários, mas é um trabalho muito sério. Estou aqui com a minha colega Marisa. Então, eu fui eleita, hoje eu sou a vice-presidente do Comites, porque a gente faz um rodízio, né, no executivo. É um órgão que, assim, de maneira geral, é um intermediário, né? Uma representação da comunidade italiana naquele estado, e o Comites existe em todos os estados onde tem um consulado ou uma embaixada. Então, a gente tem esse compromisso com a comunidade, né, de representar em vários segmentos, né? Cultura, língua, gastronomia. Então, é um apanhado de funções. E, através, né, dessa minha participação no Círculo, no Comites também, a Giuse achou que eu poderia contribuir no sentido, a Giuse ir para o Movit, né, contribuir no sentido de representar as associações do Estado, né? Junto com a Marisa, que também é a coordenadora da Comissão de Associativismo. Por quê? As famílias, né, são muitas famílias italianas pelo Estado, e para a gente conseguir o engajamento para a gente conseguir o acervo, né, que vai compor o Movit, a gente precisa do contato com as famílias, né? E esse contato com as famílias a gente consegue através das associações. Então, assim, eu tenho esse trabalho de pesquisa também, né, que componho a equipe técnica do Movit, né, com os meus conhecimentos, né, em genealogia, em paleografia, mas a minha função no Movit, mas ligada ao Comites, é a de fazer uma ponte entre as associações e o acervo, né, que vai ser disponibilizado para manter, porque isso é em constante movimento, né? E por que da importância do Movit? Como a Lígia falou, a imigração italiana em Minas ela é subvalorizada. A gente só ouve falar, subconhecida, e talvez, assim, com certeza, o Movit vai vir para suprir
essa carência, porque a imigração italiana em Minas ela é muito rica, ela é muito diversa, né? Cada região do estado ela tem uma característica diferente, porque os imigrantes vieram de locais diferentes, né? Tem uma predominância de origem em determinada região do estado, né? Então é uma riqueza que até hoje foi mal divulgada, né? E mal explorada, não no sentido de falta não é falta de material, mas é falta de empreendedorismo e recolher esse material, né? Então o Movit ele tem várias facetas, né? Vários setores. O setor que vai ser direcionado para pesquisas e trabalhos científicos, né? O setor que vai assim conseguir juntar arquivos espalhados, né, pelo estado, trabalhos já prontos, né, de arquivos e trabalhos como esse, né, que eu fiz de paleografia sobre as correspondências da superintendência, o trabalho que o Rovaron fez e a Lígia também. E a gente está sempre, né, buscando outras coisas. Mas o mais importante, que eu acho, é o que a gente vai conseguir colher das famílias, né? Porque é um material muito emotivo, né? São cartas, são documentos antigos, fotos, né? Os relatos orais. Muitas famílias têm livros que eles fizeram, né, em casa, né? Então, a composição do Movit vai ser essa, né? Então, a importância da comunidade, porque é um trabalho que vai ser tecido por várias mãos, né? Então, uma coisa complementa a outra. A gente tem o que é provado documentalmente, a gente tem o que é descoberto ao longo das pesquisas e a gente tem os relatos orais das famílias. Então, tudo isso tece um tecido assim de valor incalculável, né? Então, a importância do museu para a imigração italiana em Minas é assim, né? Não tem preço, né? E só para complementar, já vou acabar. Lá em Poços de Caldas, também, só complementando, que isso vai servir também de alimento para o Movit, nós recebemos, né, da prefeitura local um imóvel, nos foi doado, né, para o Círculo Italiano e para a comunidade, um imóvel onde a gente vai ter a possibilidade de criar o Museu da Imigração Italiana de Poços de Caldas e que também vai ser um ponto de coleta desse material. Então, é isso, gente. Vou voltar aqui para o Rovaron. A respeito dessa questão do associativismo, né, das associações, justamente eu gostaria de chamar a atenção para a importância dessa contribuição dos italianos para esse associativismo. Porque assim que eles chegaram, aqui, logo no início do século, antes ainda, talvez, eles já começaram a Sociedade de Mútuo Socorro. Quer dizer, e depois veio a Sociedade Dante Alighieri, e por aí foi. Quer dizer, mas o grande boom foi justamente depois da Fiat, que a gente estava falando nessa nova, eu chamo até naquele livro, uma nova imigração, porque já foi de pessoas com outras características, né, e outras condições técnicas, etc. E que aí começou, assim, a comunidade ficou tão grande que já começou a sentir necessidade de se especializar as associações até por regiões da Itália, né? E veio também a CIBRA, MG, e o Comites. E é interessante isso, porque quanto mais a sociedade cresce, ela fica mais globalizada, o indivíduo se sente perdido. Ele tem essa ideia do pertencimento,
né, ele tem que ter alguma instituição intermediária para que o ligue mais proximamente à sua identidade. Né? Então, é isso que é importante, essa questão do associativismo. Mas, anteriormente a isso, tem a questão da memória. Quer dizer, o MOVET, como, parafraseando o historiador francês Pierre Nora, é um lugar de memória. Os museus são lugares de memória. Uma memória que é muito importante, né, para a formação da identidade dos indivíduos. Então, parece que houve, quando os italianos começam a se agruparem em novas associações, começam a se mostrarem como italianos, começam a ter orgulho, os nomes todos dos lugares bacanas são todos italianos. Quer dizer, isso aí já é um sentimento de uma identidade. Quer dizer, a memória, ela age para construir a identidade, né? Reforçar a identidade e reforçar a ideia de pertencimento, a ideia de grupo, a ideia da coesão. Então, ela reforça o sentimento de identidade em grupos, comunidades, sociedades. Então, isso é muito importante. Então, junto com esse associativismo, você tem isso, quer dizer, essa coisa que você falou, a necessidade de você ter um lugar de pertencimento. Né? Sim. Acho que isso é muito importante chamar a atenção. Eu vejo a contribuição italiana muito grande nesse sentido, de despertar o sentimento de associativismo. Sim. E assim, essas associações, né, que foram criadas, elas foram criadas inicialmente como lugares para se festejar alguma coisa, né, comemorar as datas importantes na Itália e fazer com que aqueles indivíduos tivessem não perdessem a sua identificação mesmo, né? Encontrando outros iguais, né? Para falar mesmo do dia a dia, né? Dos problemas que tem ali naquela comunidade, mas depois disso, pelo menos lá em Poços de Caldas, a Società Stella d'Italia, ela passou a ser Società di Mutuo Soccorso. O estatuto ele foi alterado porque viu-se a necessidade de ter um cuidado maior com a saúde, com a assistência. Exatamente. Então assim, houve a necessidade de melhorar aquela prestação daquele serviço, né, para as pessoas. E a questão que você falou do museu de memória, a diferença do MOVET para outros museus convencionais é que os museus convencionais ele tem aquele acervo, né, fixo, de vez em quando é mudado, né, por algum motivo, mas o MOVET ele é em constante movimento, porque, como eu falei no início, nós fazemos parte dessa história e o nosso trabalho vai fazer com que esse acervo seja constante, né? A importância, né, de ser um museu virtual é porque ele é capacidade infinita, né? E o objetivo dele também é o acesso, é permitir o acesso às informações ao maior número possível de pessoas. O que não acontece, por exemplo, nos museus físicos, fechados, aquela coisa, e principalmente quando, é o caso aqui de Minas, está tudo disperso. Umas coisas estão aqui, outras estão ali. Então, você terá essa ideia de você poder ter reunido ali esse número enorme de informações, que estarão certamente organizadas, né, por áreas de interesse, etc., temas, né? Isso aí realmente é um fator importantíssimo de acessibilidade. É o direito ao acesso, é o direito à diversidade cultural, o acesso à diversidade cultural. E tudo isso está dentro dos objetivos e dos valores que sustentam a criação do MOVET. Sem contar assim, que as famílias elas sentem um orgulho de quando a gente solicita esse tipo de material, eles querem mostrar cada uma a sua história, né? E eles gostam de contar, e eles têm essa necessidade de pertencimento também, que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Então, quando, assim, as oportunidades que a gente tem de juntar essas famílias, por exemplo,
Em outubro, a gente fez a festa italiana lá em Poços de Caldas. Nós fizemos uma homenagem, né, para algumas famílias, não todas, porque, né, em pouco tempo é difícil de juntar, mas nós fizemos uma homenagem para, acho que, 30 famílias. E, assim, juntar aquelas pessoas, né, mais idosas, e eles reencontraram pessoas que eles já conheciam da adolescência, né, do convívio familiar, e por falta de oportunidade, falta até de mobilidade, eles não se viam. Então, foi uma coisa muito bonita, né, porque eles queriam contar, eles queriam lembrar do passado, dos pais, dos avós. Então, foi uma experiência muito, muito bonita, e é isso que a gente pretende trazer para dentro do Move It. Só terminando, gente, é a última fala. É possível, quem quiser, fazer a doação de 6% do imposto de renda para o Move It, né? Eu esqueci agora a porcentagem de pessoa jurídica, né? Mas caso alguém seja representante de pessoa jurídica e quiser doar, pessoa jurídica também pode fazer essa doação, tá? E eu agradeço muito a atenção de todos e todas nessa tarde, e obrigado.